Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos agradecer sempre a Deus, né? Estarmos aqui, mais uma oportunidade de estudo. Então, nós vamos agora dar uma olhadinha no capítulo 7. Explicações de Lísias. É muito interessante também, né, esse capítulo, porque ele vai mostrar, assim, começar a se concentrar um pouquinho na colônia, né, mostrando um pouquinho, descrevendo um pouco o ambiente da colônia espiritual onde eles estavam, né. Então, vamos para o nosso resumo. Esse capítulo demonstra que o espírito, ao se dirigir ao Criador, de coração aberto pela oração, recebe o socorro de que necessita. Lísias e André estão conversando sobre, né, como que foi o resgate do André. O André foi resgatado no exato momento em que ele, sofrido ali, naquela situação desequilibrante, ele volta o olhar para o céu e ele percebe que acima de qualquer coisa tinha que haver, né, um Criador, e ele se coloca ali de forma extremamente sensibilizado, emotivo, e faz aquela oração sincera. E isso acontece conosco também. Isso acontece conosco, a gente se sente revigorado quando a gente para um pouquinho, né, e eleva o nosso pensamento, mesmo não precisa ter as palavras corretas, não precisa ser um discurso planejado, é o coração, né, é a emoção que fala. Então, André Luiz se sente cada vez mais saudável, né? Cada dia ele vai se fortalecendo. Mas as lembranças provocam-lhe angústias. Lembrança do que passou, lembrança do passado. André contempla a natureza resplandecente. Observa pomares, jardins, edifícios graciosos, as pequenas casas, as aves coloridas, e se admira ao ver animais domésticos no mundo espiritual. Quer dizer, o André já está, né, saindo, observando a colônia, pegando um arzinho no jardim e vai observando o entorno e passando para nós. Lísias, quando o André comenta essas coisas com ele, informa que há regiões distintas para os desencarnados, assim como há regiões distintas para os encarnados no planeta, já que a morte do corpo não conduz o homem a planos miraculosos. Quer dizer, não é a gente morrer, não, tudo é uma construção, tudo é um merecimento, tudo é aquilo que a gente plantou, criou para nós mesmos, né? Então, é por isso, e que a colônia espiritual, né, a princípio, o André até poderia pensar, né, que a colônia parece com a Terra, é tudo imita. Não, é o contrário. A Terra é que é, né, uma cópia mal feita, imperfeita do mundo espiritual. André Luiz sente falta da visita dos que o precederam no mundo espiritual. Ele sabe, né, que outras pessoas, a mãe já tinha desencarnado, o pai já tinha desencarnado, e ele comenta isso com Lísias, que ele está ali na colônia, não sabe ainda há quanto tempo, mas que ele não tinha recebido visita de ninguém que o tenha precedido. Principalmente da sua mãe, né, que durante toda a obra a gente vai saber que essa senhora, essa mãe, né, do André Luiz foi uma senhora, foi um espírito bem, assim, de boas, de bom caráter, uma pessoa boníssima, uma pessoa equilibrada, pessoa de conduta irrepreensível, né? Então o André tinha bastante, assim, contato com a mãe e tinha bastante ligações amorosas com ela. O Lísias informa que a sua mãezinha
esteve ao seu lado desde o hospital. Quer dizer, quando ele começou no processo de doença, que pelos planos da espiritualidade, né, pelo que estava planejado, já sabia-se que o André iria sucumbir, né, ia desencarnar. Então ela já estava ao lado dele esse tempo todo, e que durante os 8 anos que ele passou nas esferas inferiores, ela cooperou sempre, intercedendo junto às autoridades de nosso lar, com o apoio do Clarencio, para resgatá-lo. Por que isso não tinha acontecido ainda, durante esses 8 anos? Porque o André estava naquela situação de gravitando na obscuridade, não é isso? Com a mente obnubilada, eu adoro essa palavra, adoro, com a mente, né, obnubilada, quer dizer, tapada, fechada, obstruída, não enxergava, não via, não ouvia. Então ela estava sempre intercedendo para as autoridades do nosso lar para poder resgatá-lo, mas ele não estava pronto ainda não tinha chegado a hora. A gente volta para o Evangelho de Jesus, que a gente tenha sempre olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quer dizer, o André não tinha ainda olhos de ver e ouvidos de ouvir. No momento em que ele se abriu para receber essa ajuda, foi porque ele se abriu a conceber a ideia de um ser supremo e se quedou aos seus pés, né? Então, o ministro sempre esteve ao lado dele, mas só quando ele orou com o coração foi que o André conseguiu vê-lo. Quer dizer, a oração desanuviou aquela camada, aquela obscuridade e fez com que ele percebesse. E informa que a sua mãe habita esferas mais altas, onde se dedica aos necessitados e que virá vê-lo logo. Quer dizer, a mãe não está na colônia Nosso Lar. A mãe, pelo seu próprio proceder, pelo seu próprio merecimento, está em instâncias superiores, trabalhando também, auxiliando aos que precisam dela. Aí o André, né, está vigorosamente desejando encontrar a mãe e tudo. Aí o Lísias fala uma coisa interessante que serve pra gente. Quando desejamos algo ardentemente, estamos a caminho da realização. Olha que legal. Então, quando a gente vibra no bem, quando a gente atrai bons fluidos, quando a gente deseja auxiliar, quando a gente faz preces para as pessoas com bastante vontade, né, com bastante desejo, o desejo ardente de ajudar, a gente, unindo essas forças, a gente consegue realizar, né? E ao mentalizar a necessidade de auxílio divino, o André, quer dizer, nas regiões inferiores, quando ele começou com aquela vontade ferrenha de precisar de uma ajuda, de perceber a divindade, ele dilatou o padrão vibratório dele e alcançou o socorro. Aí ele passou a ver, a ouvir e aí pôde ser auxiliado. E aí no finalzinho, né, o Lísias vai falar para o André uma coisa muito legal mesmo, que a gente quando estuda, e até para referências de outras obras, né, de outros estudos, a gente vê isso, que o Lísias diz assim: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. E vamos lá, vamos trazer essa realização nobre, seja no mundo da matéria ou no mundo do espírito. Necessita desses 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Eu desejo o bem para a minha vida. Eu desejo melhorar como pessoa. Segundo, saber desejar. Eu preciso desejar, eu preciso o bem na minha vida para eu mostrar para os outros que eu sou melhor do que os outros. Isso não é saber desejar, não é isso? Eu tenho que saber desejar com coerência, com positividade, com fraternidade. E o terceiro é merecer. Então, a minha conduta tem que ser pautada, né, de forma reta para que eu possa merecer. Então, desejar, saber desejar e merecer. Esses são os requisitos básicos para a gente realizar qualquer coisa
nobre em nossas vidas. E aí ele arremata isso aí dizendo, quer dizer, por outros termos, vontade ativa, que seria no caso o desejar, trabalho persistente, o saber desejar, e o merecimento justo, que seria merecer aquela ajuda. Aí o Lísias vai embora, sorridente, enquanto o André fica ali, né, silencioso, a meditar nas palavras de Lísias. É isso que é o diferencial do André, né? O André, primeira obra dele é autobiográfica, então isso também é um diferencial. E o André, tudo que falam para ele ressoa. Como muitas vezes a gente ouve uma coisa aqui, sai por aqui. A gente até na hora, é mesmo, depois passou. Não é assim que às vezes a gente faz? Não põe em prática? Não ressoa dentro de nós? O André não. Tudo que ele aprende, tudo que ele ouve, ele vai trazendo para a reformulação do seu próprio caminho, tá? Uma coisa que eu queria falar aqui também é muito interessante, né? Em primeiro lugar, o André estava naquelas regiões inferiores, de como é chamada essas regiões inferiores, principalmente, é o nosso lar mesmo que usa esse termo, né, que seria umbral, né? Então, o que seria o umbral na doutrina espírita? É um estado, porque às vezes você pode não estar na região inferior, mas estar se sentindo no umbral. Então, é um estado ou um lugar transitório. Essa transitoriedade vai depender do seu merecimento, por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a vida na Terra. Quer dizer, você, né, não soube aproveitar, você se deixou levar pela ociosidade, pelas paixões e pelos desequilíbrios materiais, então você precisa expurgar, limpar o seu próprio organismo, ter aquele choque, né, de realidade para você poder continuar. Entre a dimensão material ou física e a dimensão espiritual ou dimensão sutil. É a porta de entrada para o plano espiritual. Lá no dicionário de A a Z, diz assim, eles descrevem que seria uma região cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então isso seria o umbral, tá? E é a primeira vez aí também que o André fica sabendo, né, que ele estava há 8 anos lá. Ele ainda não tinha tido essa informação. Lembra que nós falamos, né, que ele perdeu a noção do tempo, a noção do espaço, tá? Então vamos para as nossas referências aqui. Primeiro, falando um pouquinho sobre natureza, né, sobre a natureza e sobre os animais. Pergunta 591 dos Livros dos Espíritos. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres, porque o André, né, relata pra gente assim uma coisa, né, maravilhosa. Aí a gente pensa assim, as plantas no mundo espiritual são mais perfeitas do que aqui na matéria, principalmente? Claro que sim, mas lá tudo é mais perfeito. Primeira resposta, tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens, sendo que numa proporção de perfectibilidade, né? Uma palavrinha quase que tropeça aqui, né? Perfectibilidade, tá? Aí vamos para a pergunta 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como os homens, né? O que quer dizer? O que é erraticidade, né? O período entre uma encarnação e outra. O espírito do animal fica assim, né? O espírito errante é um ser que pensa. Nós desencarnamos. O período que passarmos na espiritualidade é um período que estamos na erraticidade até retornarmos ao corpo físico. Mas lá nós vamos estar pensando, vamos estar obrando
com uma livre vontade. O animal não tem isso. Então, consecutivamente, não existe erraticidade para o animal. Os animais que são vistos no mundo espiritual são plasmados pela mente das pessoas que lá estão, pela sua praticidade, pela companhia, pelo amor, pela afeição que se ligava àqueles animaizinhos, tá? Temos também a pergunta 488, vou achar aqui, 488. Isso aí vai se referir, essa referência aqui da 488, mas a visita, né, da mãe do André Luiz, que o André Luiz estava cobrando lá, não ter recebido a visita de ninguém ainda. Então a pergunta é a seguinte: os parentes e os amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Eles respondem: sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem, né? Eles podem olhar por nós, estar nos amparando, estar nos torcendo por nós, intercedendo por nós. Nós sabemos disso, né? Nós temos provas latentes disso, tá? E na 488A, são sensíveis à afeição que lhes conservamos, os espíritos no mundo espiritual que nos precederam, eles são sensíveis a esse carinho, a esse amor que emitimos para eles? Sim, são muito sensíveis a isso, mas esquecem-se dos que os olvidam, quer dizer, quem nunca mais pensa neles, não tem nenhum carinho por eles, eles esquecem também, eles vão viver a vida produtiva sem ficar se debruçando em lamentações. Quem se debruça em lamentações somos nós que estamos aqui no mundo da matéria, tá? A gente aqui também poderia reiterar de novo a outra referência do Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, que seria a lei do trabalho, voltando à pergunta 674, se o trabalho a necessidade do trabalho, se é uma lei da natureza. Sabemos sim que é, né? Tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Essa historinha de dizer, vou morrer, vou descansar, isso ledo engano. Não existe essa possibilidade e queremos mais que não exista mesmo, porque tudo é movimento, tudo existe, tudo coexiste e tudo se interage. Então a gente tem que trabalhar, tá? E para encerrar, nós temos como referência também o Evangelho, capítulo 3, o item 2, há muitas moradas na casa do Pai. Existem as moradas, né, para os espíritos encarnados, para os espíritos desencarnados, e existem as gradações, assim como aqui. Só que aqui, essa gradação, ela é limitada pela materialidade. As pessoas que vivem em regiões diferentes entre si, né? De acordo com a peculiaridade de cada um. No mundo espiritual também, de acordo com a peculiaridade do merecimento, do trabalho, da moralidade, também existem moradas diferentes de um para outro, tá? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, se cuidem!